Bom dia, meninos, tudo bem? Vamos corrigir os exercícios enviados na última aula, no dia 12/4, tá? É sobre a equação geral da reta, não é isso? Então, vamos lá. O primeiro exercício pediu para a gente determinar a equação geral da reta que contém esses pontos aqui, não é isso? Então, como é que a gente vai fazer? A gente já aprendeu que para que exista uma reta, a gente tem que ter no mínimo 2 pontos, né? E que uma reta ela é representada através de uma equação, tá? Aí a gente vai ver que existem vários tipos de equação de reta, mas a primeira, talvez seja por ela que venha a desenvolver as outras, é a equação geral da reta, não é isso? Então, como essa reta está, os pontos dessa reta estão na mesma reta, esse determinante vai ter que ser igual a zero, porque a gente vai montar um determinante e igualar a zero. Então, como é que vai ficar? X e Y, o ponto A, 1 e 1, o ponto B, 0 e 2, né? A gente vai completar com 1, né? Porque a gente não faz determinante de matriz que não seja quadrada. Aí, para resolver, a gente vai repetir as duas primeiras colunas, não é isso? Então, ó, x e y, 1 e 1, 0 e 2. E isso aqui vai ser igual a zero, né? Então, ó, primeira reta positiva, segunda, terceira. Então, aqui a gente tem as três retinhas positivas. 1 vezes 1, 1 vezes x, x. 0 vezes 1, 0 vezes y, zerou. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Agora, as retas negativas. Primeira negativa, segunda, terceira. Menos 1 vezes 1, 1 vezes y, 1y, menos 2 vezes 1, 2 vezes x, menos 2x, menos 0 vezes 1, 0, né? Aí a gente vai somar semelhantes, x com x, y só tem esse e número com número. Então, ó, 1x menos 2x vai dar menos 1x, menos 1y, 2 menos 0, 2. Então, essa daqui é a equação geral dessa reta, tá? Para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou adiantar os outros exercícios e agora eu volto. Então, vamos lá. Então, aqui, na letra B, né? X e Y, ponto A e ponto B, né? Agora, vamos traçar as retas. Primeira retinha, segunda retinha, positiva, né? 1 vezes 4, 4 vezes x, 4x. Segunda, 0 vezes 1, 0 vezes y, zerou. Última retinha positiva, 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Agora, vamos para as negativas. Então, ó, as retinhas negativas. Menos 1 vezes 2, 2 vezes y, menos 2y. Segunda, menos com mais, menos 3 vezes 1, 3 vezes x, 3x, menos 0 vezes 4, 0. Agora, vamos somar os semelhantes. 4 menos 3, 1x, né? Eu tenho outro y? Não tenho, então ele repete. 6 menos 0, 6. Então, essa daqui é a equação geral dessa reta, né? Na letra C, x e y, ponto A e ponto B. Então, ó, primeira retinha positiva, segunda, terceira. Então, aqui a gente tem as retas positivas. Mais vezes menos, menos. 1 vezes 2, 2 vezes x, 2x. Mais 2 vezes 1, 2 vezes y, 2y, mais com menos, menos. 5 vezes 1, 5. Então, agora vamos para as negativas. Menos com mais, menos 1 vezes 1 vezes y vai dar 1y. Menos com menos, mais 5 vezes 1, 5 vezes x, 5x, menos com menos, mais 2 vezes 2, 4 vezes 1, igual a 0. Então, ó, x com x, menos 2 com mais 5, vai dar mais 3x. 2 menos 1, vai dar 1y, né? Menos 5 com mais 4, menos 1. Então, essa daqui é a equação dessa reta, né? Agora, aqui na letra D, x e y, ponto A, ponto B. Primeira retinha positiva, segunda, terceira. Saiu do alinhamento, né? Então, vamos lá. Mais com mais, mais. 1 vezes 5, 5 vezes x, 5x. Segunda retinha positiva, tudo é mais. 4 vezes 1, 4 vezes y, 4y. Agora aqui, menos com menos, mais. Com mais,
mais 3 vezes 2, 6. Agora, vamos para as negativas. Menos com menos, mais 2 vezes y, 2y. Menos com menos, mais 3 vezes 1, 3 vezes x, 3x. Menos com mais, menos 4 vezes 5, 20, que vai ser igual a zero, né? Somando x com x, 5x mais 3x vai dar mais 8x. 4y mais 2y vai dar mais 6y, né? 6 menos 20, menos 14. Então, se a gente observar aqui, todos os coeficientes são pares, não são? Então, a gente vai simplificar essa equação por 2, que é o mesmo que dividir todos os itens por 2. 8 por 2, 4x, 6y por 2, 3y, 14 por 2, menos 7. Então, essa equação aqui é equivalente a essa, tá? Número 2. Qual o valor de n para que o ponto Q de coordenadas 3 e n pertença à reta S, cuja equação é essa? Então, no caso, se esse ponto está nessa reta, se eu substituir as coordenadas aqui, tem que dar zero, né? Então, a gente vai trocar duas variáveis por uma, que é a que eu quero descobrir. Então, aqui a gente tem que o x é 3 e o y é n. Substituindo aqui, vai ficar 5 vezes o x menos o y menos 7 igual a zero. O x é 3 e o y é n. 5 vezes 3, 15. Menos n, menos 7, igual a zero. Então, menos n, 15 menos 7 vai dar mais 8, né? Isolando o n, eu vou passar o 8 para lá. Então, vai ficar menos n, que é igual a menos 8. Vamos multiplicar por menos 1 e a gente tem o quê? Que n é igual a 8. Vamos para o próximo. O terceiro exercício pediu para a gente identificar as coordenadas do ponto P, que é um ponto comum às retas R e S. É aquela historinha que a gente falou na outra aula, né? Essas duas retas, elas possuem um ponto em comum, que é o ponto S. E esse ponto aqui é a solução do sistema, porque se eu tenho duas retas, estou no plano, então eu tenho um sistema possível e determinado, porque me disse que ela tem esse ponto comum, não tem? Então, vamos lá. A reta R. A reta R é 3x mais y menos 10 igual a zero. Eu vou colocar o termo independente no segundo membro. Então, vai ficar 3x mais y igual a mais 10, né? Vamos chamar essa aqui de equação 1. Já a reta S, como é que é a reta S? X mais 6y mais 8 igual a zero. Vamos passar o 8 para o segundo membro. Então, vai ficar x mais 6y, que é igual a menos 8. Vamos chamar essa aqui de equação 2. E vamos formar um sistema com 1 e 2. Então, ó, 3x mais y igual a 10. X mais 6y é igual a menos 8. Então, tá. Para a gente resolver esse sistema pelos métodos da adição ou da substituição, a gente também poderia fazer pela regra de Cramer, né? Só que eu acho que se a gente fazer, como é um sistema pequeno de duas equações de duas variáveis, pelo método da adição é mais fácil, né? Para a gente cancelar o x, eu tenho que ter menos 3 aqui. Para a gente cancelar o y, eu tenho que ter menos 6 aqui. Então, no caso, como o 3 é menor, vamos cancelar o x, vamos multiplicar a segunda equação por menos 3, para eu poder cancelar o x. Então, vai ficar 3x mais y igual a 10. Menos 3 vezes x, menos 3x. Mais com menos, menos 3 vezes 6, 18. 3, menos 3 com menos 8 vai dar mais, 3 vezes 8, 24, né? Então, agora vamos somar. Aqui cortou, mais 3 com menos 3, cortou. 1y menos 18y vai dar menos 17y. 24 mais 10, 34.
Então, ó, quem que vai ser o y? Vai ser 34 dividido por menos 17, né? Mais vezes menos, menos. 34 dividido por 17 vai dar 2, né? Então, o y é igual a 2. Então, a gente vai substituir o y na equação 1, né? A equação 1 tá melhor. Então, ó, substituindo y em 1. Qual que é a equação 1? 3x mais y igual a 10. Então, vai ficar 3x mais o y que a gente descobriu vale menos 2, que vai ser igual a 10. Mais com menos, menos. Esse 2, ele tá subtraindo, passou para cá, somando, né? 10 mais 2, 12. O 3 está multiplicando, passou dividindo. 12 dividido por, aqui é 3, ó. 12 dividido por 3, 4. Então, a gente descobriu o quê? Que o ponto P tem coordenadas 4 para o x e menos 2 para o y, que é o ponto comum das retas R e S, ou seja, as duas retas, elas se cruzam nesse ponto, né? Já o número 4 pediu para a gente verificar se o ponto P pertence à reta R, cuja equação é essa. Aí a gente já aprendeu que todo ponto que está na reta, as suas coordenadas substituídas na equação, tem que verificar a igualdade. Então, aqui a gente tem que o x é 2 e o y é 1. Então, vai ficar x mais 3 vezes o y menos 5, que é igual a 0. O x vale 2 e o y vale 1. Então, vai ficar 2 mais 3 vezes 1, 3. 2 mais 3, 5. 5 menos 5, 0. E 0 é igual a 0. Então, quer dizer o quê? Que P pertence à reta R. Essa é a resposta, né? Já o número 5 pediu para a gente escrever a equação da reta que está representada graficamente aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar as coordenadas de A e as coordenadas de B. Então, no caso, quais são as coordenadas de A? A está no eixo do x, né? E B está no eixo do y. Aí, a gente já aprendeu que todo ponto que está no eixo, uma das partes é 0. Então, no caso aqui, eu estou no x, então o y é 0. E eu tenho que o x é 3. O B está em qual eixo? Está no y, não tá? Então, o x dele é 0. Qual que é o y? 4, né? Então, eu tenho a coordenada 3 e 0, e B 0 e 4. Aí, ó, x e y, 3 e 0, 0 e 4. Vamos completar com 1. Repetir as duas primeiras colunas. E igualar a 0, porque se trata da mesma reta. Então, ó, primeira retinha, segunda, terceira. 0 vezes x, zerou. 0 vezes y, zerou. 4 vezes 3, 12. Agora, vamos para as negativas. 1 vezes 3, 3 vezes y, 3y. 4 vezes 1, 4 vezes x, menos 4x. A última, 0 vezes 0, zerou. Então, ó, menos 4x, menos 3y, mais 12, que é igual a 0. Essa é a equação da retinha verde do exercício, tá bom? Qualquer dúvida, meninos, estou à disposição, tá? Me procurem e até a próxima.